Lucas 24. Obrigado, Jana. Mas, no primeiro dia da semana, alta madrugada, foram elas ao túmulo, levando os aromas que haviam preparado. E encontraram a pedra removida do sepulcro. Mas, ao entrarem, não acharam o corpo do Senhor Jesus. Lembre-se de uma coisa, este nome, Senhor Jesus, ele surge a partir da ressurreição. Porque ele morreu e ressuscitou para ser Senhor. E aconteceu que, perplexas a esse respeito, apareceram-lhe dois anjos, dois varões com vestes resplandecentes, estando elas possuídas de temor, baixando os olhos para o chão, eles lhe falaram: por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia. Vocês sabem que os anjos são ministradores daqueles que hão de herdar a salvação. E estes anjos já estavam dando uma informação de que o Senhor tinha falado quando começou o seu ministério na Galileia. Ele foi morto na Judeia. Onde é que está aqui a Galileia? Aqui. Quando ele começou o ministério, ele já começou a afirmar: lembrai-vos de como vos preveniu estando ainda na Galileia, quando disse: importa que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos pecadores, seja crucificado e ressuscite ao terceiro dia. Então se lembraram das suas palavras. E voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas aos 11 e a todos os mais que com ele estavam. Porque Judas já havia saído e tinha ido se enforcar. Eram Maria Madalena, Joana, Maria, mãe de Tiago, também as demais que estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Isso é só peculiaridades. Veja bem que elas, aqui no verso 9, estando e voltando do túmulo, anunciaram todas estas coisas. Que coisas são estas? Quais são estas coisas que elas anunciaram aos apóstolos? Aqui de novo diz que a mãe de Tiago, também as demais estavam com elas, confirmaram estas coisas aos apóstolos. Que coisas são estas? Tais palavras lhes pareciam como um delírio e não acreditaram nelas. Os 11 mais alguns
Pedro, porém, levantando-se, correu ao sepulcro e, abaixando-se, nada mais viu, senão os lençóis de linho. E retirou-se para casa, maravilhado de que havia acontecido. Naquele mesmo dia, isto é, no domingo, no primeiro dia da semana, 2 deles estavam de caminho para uma aldeia chamada Emaús, que estava distante de Jerusalém 60 estádios. Um estádio mede cerca de 150 metros. Portanto, 60 estádios vai dar mais ou menos 11 quilômetros e que. E iam conversando a respeito de todas as coisas sucedidas. Aconteceu que, enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e ia com eles. Os seus olhos, porém, estavam como que impedidos de o reconhecer. Então, lhes perguntou Jesus: que é isso que vos preocupa? E de que ides tratando à medida que caminhais? E eles pararam entristecidos. Um, porém, chamado Cleopas, respondeu dizendo: és o único porventura que, tendo estado em Jerusalém, ignoras as ocorrências destes últimos dias? Será que você é o Lula, que não sabe de nada? É? Pois é, um dia é Curitiba. Você não sabe de nada? Ele lhes perguntou: quais? E explicaram: o que aconteceu a Jesus, o Nazareno, que era varão profeta, poderoso em obras e palavras, diante de Deus e de todo o povo, e de como os principais sacerdotes e as nossas autoridades o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Ora, nós esperávamos que fosse ele quem havia de redimir a Israel. Mas, depois de tudo isto, é já este o 3º dia desde que tais coisas sucederam. É verdade também que algumas mulheres das que conosco estavam nos surpreenderam, tendo ido de madrugada ao túmulo e não achando o corpo de Jesus, voltaram dizendo terem tido uma visão de anjos, os quais afirmavam que ele vive. De fato, alguns dos nossos foram ao sepulcro e verificaram a exatidão do que disseram as mulheres, mas não o viram. Então lhes disse Jesus: ó nécios e tardos de coração para crer tudo o que os profetas disseram. Jesus não disse o que eu disse. Ó nécios e tardos e retardados de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras.
E quando se aproximavam da aldeia para onde iam, fez ele menção de passar adiante. Mas eles o constrangeram, dizendo: fica conosco, porque já é tarde e o dia declina. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, quando estavam à mesa tomando ele o pão, abençoou-o e disse, e tendo-o partido, lhes deu. Então se lhe abriram os olhos e o reconheceram, mas ele desapareceu da presença deles. E disseram um ao outro: porventura não nos ardia o coração quando ele pelo caminho nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Olha só. E na mesma hora, levantando-se, voltaram para Jerusalém, onde acharam reunidos os 11 e outros com eles, os quais diziam: o Senhor ressuscitou e já apareceu a Simão. Então os dois contaram o que lhes acontecera no caminho e como fora por eles reconhecido no partir do pão. São detalhes que depois você pode estudar isso à parte. O que aconteceu no partir do pão que eles viram que era Jesus? Sinais das cravos. Quando ele pegou o pão para partir, abriram-se-lhes os olhos, porque os nossos olhos só podem ser abertos pela cruz, pela obra da cruz. Falavam ainda estas coisas, vocês vão ficar olhando as coisas. Falavam ainda estas coisas, quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditando estarem vendo um espírito, que coisa mais esquisita, espírito não se vê. Um fantasma, talvez, se fosse uma tradução, mas um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos, vede os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Só para lembrar uma coisa aqui. No reino de Deus não pode entrar carne e sangue. Mas carne e osso sem sangue pode. Porque a vida da alma tem que se perder. E a vida da alma está no sangue. Carne e sangue não entra no reino de Deus. Mas osso, e eu ouço isso já há muitos anos, osso e carne pode entrar. E pode tocar. Eu não tenho sangue batendo no meu coração, mas eu tenho um corpo vivificado pela vida da ressurreição. Dizendo isto, mostrou-lhe as mãos e os pés, e por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa para comer? Esse Jesus é surpreendente. Você vai ver que ele não tem digestão mais, porque não tem sangue. Mas ele comeu. E nós vamos comer com ele. Então, lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. Uma hora dessas eu vou fazer esse almoço. Peixe assado com mel.
É o almoço de Jesus. E ele, era uma janta, né? Na verdade é janta. E ele comeu na presença deles. A seguir, eu estou terminando já. Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. As palavras que ele falou lá na Galileia, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito, que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Vós sois testemunhas destas coisas. Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Permanecei, pois, na cidade, até que do alto sejais revestidos de poder. Então, os levou para Betânia e, erguendo as mãos, os abençoou. Aconteceu que, enquanto os abençoava, ia se retirando deles, sendo elevado para o céu. Então eles, adorando-o, voltaram para Jerusalém, tomados de grande júbilo, e estavam sempre no templo, louvando a Deus. Este é o último capítulo do livro de Lucas. Lucas, rapidinho para a gente só dar, Lucas capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: visto que muitos houve que empreenderam uma narração coordenada dos fatos que entre nós se realizaram. Conforme nos transmitiram os que desde o princípio foram deles testemunhas oculares e ministros da palavra, igualmente a mim me pareceu bem, depois de acurada investigação de tudo, desde a sua origem, dar-te por escrito, excelentíssimo Teófilo, uma exposição em ordem, para que tenhas plena certeza das verdades que fostes instruído. Para quem Lucas escreveu o seu evangelho? Para um cidadão chamado Teófilo. Este cidadão é um grego, Teófilo. Cadê o nome dele ali? Teo é Deus, Filo é amigo. Alguns acham que este cidadão é você, que é amigo de Deus. É qualquer um que seja amigo de Deus. Ou um excelentíssimo, que seria um nobre, Teófilo, amigo de Deus. Lucas é o mais culto, o mais preparado, o mais erudito de todos os evangelistas. O grego do livro de Lucas é uma perfeição segundo os eruditos.
A quem pregar? A quem devemos pregar? Nós temos que pregar uma pessoa. Olha só. Porque decidi nada saber entre vós, senão a Jesus Cristo e esse crucificado. A quem? A quem devemos pregar? A quem? Porque eu posso pregar a mim mesmo. Paulo disse, não nos pregamos a nós mesmos, mas a Cristo. Porque decidi nada saber entre vós. Este é um bom livro, Pregando a Cristo Crucificado, de C.H. Spurgeon. Um pregador que começou a pregar com 16 anos. E que pregou até os 58 anos, 59, quando ele morreu. É alguém que você pode ler os livros dele sem erro. C.H. Spurgeon. Então, você precisa saber que toda pregação tem que estar centralizada na pessoa de Cristo. Aqui é o texto que nós lemos há pouco. A seguir, Jesus lhes disse. Disse aos 11 e disse aos outros que estavam com ele. São estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Era necessário que se cumprisse tudo. A segunda questão, nós vamos dividir isso em 6 questões. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. O homem natural não compreende as Escrituras, porque as Escrituras são espirituais e não naturais. E o homem natural não compreende as Escrituras, porque elas se discernem espiritualmente. Você pode passar a sua vida inteira estudando hermenêutica bíblica, estudando homilética, estudando exegese, estudando o diabo a 4. O que você vai dizer são explicações que vão ficar na mente, nunca vão chegar ao coração. Esse abrir o entendimento para compreenderem as Escrituras, vale a pena você estudar isto comparativamente a outros textos, abrir o coração, abrir os ouvidos, ele abrindo, porque se ele não abrir, ninguém abre. Por isso Nicodemos não entendia nada. Nós temos aqui uma perspectiva, a visão de Jesus nas Escrituras. Você tem que abrir as Escrituras e mostrar Jesus. A pregação tem que ser das Escrituras para Jesus. Esse pregador é Jesus.
Quando eu tenho que pregar Jesus, ou seja, Jesus tem que ser ouvido através de mim. Porque se eu não pregar Jesus, eu vou me pregar. E ele está dizendo, mas Deus assim cumpriu o que dantes anunciara por boca de todos os profetas, que o seu Cristo havia de padecer. A cruz de Cristo não foi um acidente, não foi um acontecimento que veio aí por acaso, não. A cruz de Cristo é o projeto eterno de Deus. E nós precisamos ter essa consciência, que a visão de Jesus precisa estar nas Escrituras, e quando você prega, tem que pregar em cima de uma revelação da pessoa dele. Procure Jesus nas páginas das Escrituras. Isso é só uma lembrança aqui, Você abriu as Escrituras, você tem que achar ele. Hoje eu fiz aquele teste aqui, lá no livro de Êxodo, para encontrar Jesus na unção, no óleo da santa unção. Você vai achar ele lá. Aonde? Ou onde? Hein? Não. No óleo da santa unção é no cinamomo e no cálamo. 250, representando ali a rachadura do santuário, do véu do templo. A morte dele, para nos dar a ascensão ao santíssimo lugar, onde estava o sangue dele. Onde cada um de nós pode entrar com cara descoberta, por causa da obra dele. Então você tem que procurar, Paulo dizendo a Timóteo, desde a infância conheces as Sagradas Escrituras, e sabes que elas têm o condão de te proporcionar a sabedoria que conduz à salvação pela fé em Jesus Cristo. Deixa eu só bater um pouquinho aqui nessa história. A fé em Jesus Cristo é a fé de Jesus Cristo. Ele é o autor e o consumador da fé. E a fé que nós temos nele foi dada por ele a nós. É como o presente que um filho dá para o pai no dia dos pais, ou para a mãe no dia das mães, quando ele não tem dinheiro para comprar. Ele recebe a mesada do pai para dar dinheiro, para dar o presente para ele. Assim nós recebemos de Cristo. Procure Jesus nas páginas das Escrituras. Essa semana eu dei uma olhada no meu álbum de casamento. Eu olhei assim de rapidinho, estava Carmita e eu. Depois virei a página assim, estava o pai da Carmita, a mãe da Carmita, e ela e eu. Daqui a pouco tinha meu pai, minha mãe, e ela e eu. E aqui tinham outros parentes, e ela e eu. E outros, e ela e eu. E ela e eu. Por quê? Porque aquele é um álbum do nosso casamento. E a Bíblia é um álbum de quem? De Jesus. Você tem que achar Jesus nela. Você vai achar Jesus diretamente, você vai achar Jesus nos tipos, nas figuras. Então, nós precisamos ter essa consciência que pregar não é fazer leituras bíblicas, coisas, é procurar Jesus, porque a salvação e o Salvador é Jesus. Toda pregação precisa afinar com a pessoa de Jesus. Toda pregação pode partir de onde? Você quer partir do Monte Sinai? Parta do Monte Sinai, mas passe pelo Calvário.
Saia no monte da no jardim da ressurreição. Fale, pode ir para a glória se quiser também. Vá para a glória, onde que você quiser. Mas se não passar pelo Calvário e pelo monte pelo jardim da ressurreição, nós não estamos pregando. Olha aqui, Pedro diz assim: vós quem? Vós, porém, sois a raça eleita. Raça eleita. O sacerdócio real. Já não é mais o sacerdócio do Velho Testamento. Agora nós estamos no sacerdócio de Melquisedeque. A nação santa. O povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de, o quê? Proclamardes as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. O que nós fomos chamados para anunciar? As virtudes daquele. Nós temos que ter a consciência que, como pregadores, nós temos uma matéria só, um assunto só. Jesus. O foco da pregação aqui tem um ladrão, aqui tem outro ladrão, bem apagadinhos, e aqui tem o foco, tem o alvo. É aqui, ó. É neste alvo que nós temos que estar focalizando, sempre. Sempre. Essa semana eu fui num velório, e o reverendo Messias estava pregando lá e ele falou uma coisa interessante. Ele disse que uma vez alguém chegou e disse: o bom ladrão. E o professor dele disse: meu filho, não tem bom ladrão. Todo ladrão é ladrão. Não tem bom ladrão. Tem um ladrão que se arrependeu e o outro que não se arrependeu. Mas nós não temos que tratar dos ladrões da Lava Jato, nem dos ladrões que não foram ainda descobertos. Nós temos que falar daquele que levou os ladrões sobre si. Daquele que levou a mim, que sou um crápula, por excelência. O foco é este, o foco da pregação é este. Ver toda a Escritura. Ver Jesus em toda a Escritura. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava-se cumprir-se tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Sola Scriptura, somente as Escrituras, somente as Escrituras. Queridos, veja bem, quando eu estava ainda convosco, mas o Senhor não está com? Não, eu não estou mais com, eu estou em. A partir da ressurreição, Ele não está mais com. Eu estou em vós. Eu vim para estar em vós, no vosso coração. Cristo em vós, a esperança da glória. Precisamos ver as Escrituras todas, meus irmãos. Você vai achar Jesus no livro de Crônicas, nas genealogias, mas olha, você vai achar Jesus em nome, você vai achar Jesus em famílias, você vai achar Jesus, a semente dele, os eventos dele são permanentes. As Escrituras falam dele e nós precisamos ter esse discernimento do Espírito Santo. Outra coisa que é preciso aí, abrir o entendimento.
em relação às Escrituras. Se nossa cabeça não for aberta pelo Espírito Santo para vermos a Jesus, se Ele não destrancar, nós vamos ficar na letra. O que a letra faz? A letra mata. A letra mata. Hein? O conhecimento incha. O conhecimento incha, a letra mata. Então, ele tem que abrir o nosso entendimento. Ele abrir, Senhor, abre meu entendimento. Essa é uma das orações. Senhor, dá-me a consciência da minha incapacidade. E vem revelar. Essa é o importante. Eu, às vezes vejo pessoas chegar na frente no dia da pregação e dizer: eu não sou capaz, eu não me preparei devidamente. Ora, nunca diga isto, porque nunca você vai estar devidamente preparado. Você pode estudar a vida toda e você sempre será um incapacitado para falar das coisas de Deus. Não diga essa besteira que é chamar atenção para si. Nós precisamos da revelação das Escrituras. Então, lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. Os apóstolos andaram com Jesus e eles não compreendiam as Escrituras. A partir deste momento, ele lhes abriu o entendimento. Por que eles não entendiam que Jesus ia ressuscitar no terceiro dia? Porque eles não tinham compreendido as Escrituras. E Jesus falou 4 vezes para eles: eu vou para Jerusalém, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Eu vou para Jerusalém, eu vou ser morto, eu vou ressuscitar no terceiro dia. Em 4 ocasiões específicas. E eles, no dia que ressuscitaram, como é que estavam dizendo? Ele seria a esperança de Israel, mas já faz 3 dias, era o dia da história, faz 3 dias e nada. Até umas mulheres nos surpreenderam, foram ao sepulcro e não acharam o corpo dele. Até o Simão viu lá uma coisa, mas nós não o vimos. Nós não o vimos. Domingo passado nós falamos sobre sinais, que sinal não leva à fé. O sinal pode ser um produto da fé, mas não leva à fé. Você vir um sinal, um milagre, não lhe faz crer. O sinal pode ser um motivo de fé, mas ele não leva à fé. O que leva à fé é a palavra de Deus. É a palavra de Deus. E aqui vocês podem ver o seguinte: eu preciso da revelação do Espírito Santo da palavra, que ele ilumine. Porque sem a iluminação do Espírito Santo, é letra e letra. Outro dia uma irmã me disse assim: Pastor Glênio, quando eu leio a Bíblia, eu tenho sono, eu tenho preguiça, eu não consigo ler. Eu digo: comece a orar a Deus para expulsar o encosto que você tem. Porque você está possuída por um espírito de enganação. É um espírito que não quer que você conheça a luz do Evangelho. Porque a luz do Evangelho é impedida por Satanás. Sim. Aí em João 1, perguntou-lhe Natanael: Respondeu Jesus: Antes que Felipe te chamasse, eu te vi quando estavas debaixo da figueira. Respondeu Natanael: Rabi, tu és filho de Deus, tu és o rei de Israel. Isso. Aí ele fala: porque eu te disse que te vi debaixo da figueira, crês? Coisas maiores do que essas verás. Natanael creu na palavra ou creu no sinal?
Porque eu fiquei matutando isso aqui hoje de manhã. Ele creu no que Jesus disse ou ele creu na adivinhação de Jesus? Eu vou lhe dizer, você vai ter que ler depois o capítulo todo de 24, que os discípulos só creram no final em Jesus. Eles não creram em Jesus enquanto Jesus viveu aqui na terra. Eles só creram depois da ressurreição. Você vai verificar lá que eles tiveram dúvida, que encheu de dúvida, que fizeram uma porção. Os discípulos de Jesus não eram crentes até Jesus ressuscitar. Hein? E a família dele também. Vamos pescar? É igualzinho 90% do turma que está na igreja. Eu botei 90% para ser mais razoável, assim, para escapar uns 10%. Está aí. Mas na hora do pega para capar, escapola e tudo. Diga. Sim? João 2. Quando, pois, Jesus ressuscitou dentre os mortos, lembraram-se os seus discípulos de que ele dissera isto. E creram na Escritura. E creram. Gente, aqueles discípulos eram um bando de incrédulos igual a nós. Nós dizemos que cremos nas Escrituras, mas será que nós cremos mesmo? Ou nós acreditamos? Diga. Expulsarão demônios, falarão novas línguas, e se puserem as mãos sobre os enfermos, eles serão curados. É aqueles sinais ali que está dizendo. Os sinais acompanharão os que creem, os sinais não farão ninguém crer. Faz parte do pacote do crente, não faz parte do pacote para levar a ser crente. Hein? Ficava buscando sinal, ficava em evidência. Jesus já disse assim, enfia o dedo aqui, enfia. E aí ele disse assim, foi um pouquinho antes, ó tardos e nécios e tardos de coração para crer, tudo que as Escrituras e os profetas disseram. Se você precisar de um sinal para crer, eu saio de perto de você. Eu não quero andar com você, porque você é um incrédulo. Lógico, ele escolheu incrédulos. Hein? Não, o sinal não faz crer. O sinal pode ser uma evidência de quem crê, mas não faz ninguém crer. O que faz uma pessoa crer é a palavra de Deus. Sim, senhora. Não, que ele só foi crer depois. Não, porque Jesus falou assim, né? Olha que estás curado, não peques mais para que não suceda coisa pior. E depois, se você caminhar mais um tiquinho, mais um pouquinho, ele foi crer em Jesus quando estava lá no templo. Depois você lê isso aí, porque não tem tempo para a gente, senão não dá. Eu preciso correr aqui no meu. Olha aqui, gente. O Evangelho. Precisamos ver o Evangelho. O que é o Evangelho? E lhes disse, assim está escrito, que o Cristo havia de padecer, ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Eita, que o Walter não está aqui. O Walter domingo disse, você me botou um negócio na cuca, me confundiu, esse negócio de Jesus faz uma coisa e o Cristo faz outra coisa, confundiu, só confunde porque não lê a Bíblia. Quando lê a Bíblia você vai descobrir quais são os ministérios de cada um. Para você entender bem isto, durante 33 anos, o Cristo, 33 anos e meio, se for quiser,
o Cristo esteve esvaziado dentro do Jesus histórico. E só na cruz ele se manifestou para realizar a obra da redenção. Você não vai encontrar uma vez na Bíblia que você foi crucificado com Jesus, mas com Cristo. Mas você não vai encontrar na Bíblia uma vez que a sua fé vem por meio de Cristo, mas por meio de Jesus. As duas naturezas estão ali trabalhando. Mas Cristo ficou 33 anos dependendo do Jesus histórico e o Jesus histórico confiando no Deus Todo-Poderoso. Isso é lindo demais. Era um homem que tinha que vencer o diabo. E esse homem foi Jesus. Não, ele foi 33 anos, 100% homem, 33 anos, 100% Deus, mas 100% Deus dependente, 100% do homem, confiando 100% em Deus. Depois você destrincha isso aí. Olha aqui, o evangelho está numa cruz vazia e num túmulo vazio. A cruz está vazia e o túmulo está vazio, e os dois anjos dizendo: por que é que vocês buscam dentre os mortos aquele que vive? Evangelho é a morte e a ressurreição de Jesus, padecer e ressuscitar, morrer e ressuscitar dentre os mortos ao terceiro dia. Isso é o evangelho. Jesus, dependendo do Pai. Eu tenho que agora suspender isso, porque você fez uma pergunta, tem que matar a cobra e mostrar o pau. João, Evangelho de João, capítulo 5, versículo 19. Exatamente. Então lhes falou Jesus: em verdade vos digo que o Filho nada pode fazer de si mesmo, senão somente aquilo que vir o Pai, fazer o Pai, porque tudo o que este fizer, o Filho semelhantemente o faz. Jesus foi 100% confiante no Pai, dependente do Pai. E ele fez os milagres pelo Pai. Depois você vai verificar isso lá em Atos capítulo 2. Mas aí não, só quis matar a cobra e mostrar o pau. E a cobra. Então aqui nós temos o Evangelho. Você é pregador de quê? Do Evangelho. Da boa notícia. Qual é a boa notícia? Que ele morreu e ressuscitou. E que eu também estava naquele pacote. O pacote foi um só. Agora, qual é o campo? Onde eu devo pregar? Olha lá. E que em seu nome, nome de quem? De Jesus, se pregasse arrependimento, mudança de mentalidade, mudança de autoconfiança para confiança no alto, para perdão, para remissão dos pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Parece que o Brasil não faz parte disso aqui. Estou caçando aqui o Brasil. Hein? Perto da cruz aqui. Ah, está aqui! Está aqui perto, está pertinho da cruz. Está pertinho da cruz, olha lá. Está aqui. Nós temos que anunciar este Senhor Jesus a todas as nações, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna.
Quem são os pregadores? Quem são os pregadores? As testemunhas de Cristo. Vós sois testemunhas destas coisas. Que coisas são estas? Quais são as coisas que elas viram? Quais foram as coisas que eles foram contar e eles não creram? A morte e a ressurreição de Jesus. São essas duas realidades. São esses dois vetores. Vós sois testemunhas dessas coisas. Só pode pregar quem é testemunha. Mas eu nasci em 1945. Jesus morreu lá no ano 30. Como é que eu sou testemunha deste fato? Eu sou testemunha mais radical do que Pedro. Porque Pedro foi testemunha ocular. E eu sou testemunha da revelação do Espírito Santo. A testemunha espiritual é mais profunda do que a testemunha ocular. Preste bem atenção nisso. Vós sois testemunhas destas coisas. Cheguei lá em Brasília, cumprimentei o irmão. Como vai o senhor? Muito prazer. Ele disse, prazer, pastor, mas eu já conhecia o senhor. O senhor me conhecia de onde? Da cruz. Nós estivemos juntos naquela cruz. Eu digo, é verdade. Esse irmão entende de evangelho. Estivemos juntos lá na cruz. Essa turma aqui, testemunha de Jesus, quem é? Não é testemunha de Jeová. Testemunha de Cristo. São os testemunhos da sua experiência. Mas tem uma coisa, precisa do equipamento. O equipamento, ele diz, eis que, acabou a fogo aqui. Eis que vos, o quê? Eis que envio sobre vós a promessa do meu Pai. Eu quero que vocês entendam que existem dois prometidos de Deus. O prometido para o mundo e o prometido para os santos. A promessa de Deus para o mundo é Cristo. A promessa de Deus para os santos é o Espírito Santo. Jesus é o advogado do pecador e o Espírito Santo é o advogado do justificado, do santo. Jesus advoga a causa do pecador, morrendo a sua morte e ressuscitando por ele. E o Espírito Santo é o advogado de Jesus na vida do santo. E ele disse, vocês não saiam a pregar por aí, eu envio a vocês a promessa do meu Pai. Permanecei na cidade, isso era Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Até que o Espírito Santo desceu em forma de pomba, com línguas de fogo, e aí essa turma passou a falar do Evangelho com poder. Quando Pedro abriu a boca, aquele Pedro incrédulo, aquele Pedro fugitivo, aquele Pedro enganador, que depois que foi restaurado pelo Senhor, quando ele abre a boca, faz um sermãozinho de nada.
e 3.000 pessoas é convertida. Isso não é homem. Ele não fez convencimento. Aquilo foi o poder do Espírito Santo que desceu e fez toda aquela coisa realizando a obra de Deus. Então, vamos ver aqui. Eu não tive condições, por várias razões, de fazer aquelas coisas que eu fiz nos outros. Uma revisão. Possuir uma visão de Jesus em todas as Escrituras. Você vai pregar, você precisa enxergar Jesus em toda a Escritura. Todas as Escrituras falam de Jesus. O livro do Macintosh, quem já pegou o seu? Comecem a ler Macintosh. Eu dou uma tarefa para vocês assim. Cada 6 meses, um livro. Daqui 3 anos, vocês estão feitos o seminário de vocês. Cada 6 meses, um livro. Gênesis, 6 meses. Êxodo, 6 meses. Gênesis tem 50 capítulos. Em 6 meses, você divide esse tempo e estude. Bíblia de um lado, Macintosh do outro. Bíblia de um lado, Macintosh do outro. Bíblia. Aí, se quiser ter dicionário assim, ou hoje tudo tem no iPad, no iPhone, aí qualquer coisa, você tem. Mas olha, primeiro, possuir uma visão de Jesus em todas as Escrituras. Macintosh é uma pessoa que, se ele acha um versículo, já achou Jesus. Pega outro versículo assim, já encontra Jesus ali. William Law também é assim, tem muitos outros. Ter a mente aberta para compreender as Escrituras. Ó Espírito de Deus, abre minha mente. Abre a minha mente para eu compreender as Escrituras. Terceira coisa, nutrir a revelação do Evangelho puro. O Evangelho puro é Cristo morreu e ressuscitou. Morte e ressurreição. De todas as mensagens que existem no Novo Testamento, no livro de Atos, só uma deu um probleminha. Foi em Atenas. Quando Paulo chegou lá, ele parece que passou por cima, passou de tangente pela cruz. Não falou da cruz como deveria. Foi falar da ressurreição sem a cruz. Aí eles empurraram ele. A respeito disso, nós te ouviremos noutra ocasião. Aí quando ele chegou lá em Corinto, depois que ele desceu de Atenas e foi para Corinto, ele disse, decidi nada saber entre vós, senão Jesus Cristo e esse crucificado. Então nós precisamos do Evangelho puro. Ver as nações como alvo do arrependimento. Não é só para judeu, é para gentio, é para grego, é para romano, é para bárbaro, é para cita, é para escravo, é para livre. Pregar o Evangelho de Cristo a todas as nações. Você é a testemunha, ser uma testemunha de Jesus às nações. Nós somos testemunhas, nós não precisamos convencer ninguém. Nós precisamos ser testemunhas de Jesus. Hoje, eu estava lá fazendo ginástica e uma professora que eu a conhecia há muito tempo, fazia tempo que eu não a via, e ela chegou para mim, olhou assim e disse, é pastor Glênio? Só os pedaços, mas é. Aí ela disse assim, pastor Glênio, obrigado por você ter me falado do Evangelho. Durante esses anos todos eu não me esqueço. Bem, se foi o Evangelho, estou feliz. O Evangelho, nós somos testemunhas às nações. Buscar o revestimento do poder do alto. Senhor, reveste-me do poder para eu poder pregar ao Senhor Jesus. Eu não quero simplesmente anunciar uma doutrina ou alguém
que eu não tenho uma experiência, mas anunciar o Senhor. A quem nós vamos anunciar? Isto é, tudo que a gente pode dizer hoje. Agora, eu estou fazendo uma mexida aqui só para vocês também ficarem bem curiosos. A palavra unguento. Eu não aguento quando fica fazendo perguntas, mas olha, primeira vez que aparece aqui, Jesus, você vai pegar aí, Mateus capítulo 26, de 6 em diante, você vai ler Jesus ungido em Betânia. Jesus ungido em Betânia. Estando Jesus em Betânia, na casa de Simão leproso. Vocês vão ler o texto, eu não vou dar nenhuma até o versículo 13. Jesus em Betânia. De 6 a 13. Depois vocês vão ler em Marcos 14, Marcos 14, 3. 3 até 9. Vamos ver esse e vão comparar as questões aí. Depois você vai ler em Lucas 7, de 36 até 50. Lucas 7, de 36 a 50. E depois você vai ler João 12, de 1 até 8. E vocês vão me dizer quantas unções Jesus teve. Unção. Que foi estas unções? O texto de Marcos e de Mateus são iguais ao de Lucas e ao de João? É a mesma experiência ou é experiências diferentes? Procure descobrir o que tem dentro do texto que fala a respeito de Jesus. Vai dar um pouco de trabalho, porque vocês vão ter que ler e reler e comparar. Qual foi a unção da cabeça, qual foi a unção do pé. O que tem a ver uma coisa com a outra? Se são a mesma coisa, se não são. Porque aí está traços importantes para nós conhecermos a intimidade do Senhor. Ok? Acho que se houver alguma questão, algum levantamento, pois não?
Tem boas coisas. Tem um... É caro. É caro. São 8 volumes grossos. Matthew Henry. Estudo da Bíblia, comparativo da Bíblia, de Matthew Henry. Você pode... É exaustivo, é grande, mas é bom. Não, aí você tem que ter algumas ferramentas que são Matthew Henry, Henry. Eu tenho muita dificuldade com o Champlin, Shedd Champlin. Tenho muita dificuldade com ele, porque ele tem umas ideias espíritas pelo meio que trazem muita confusão. Evangélico espírita. Tem isto. Mas dicionário mais simples é o Davis, que é um dicionáriozinho bem simples. Agora, no iPad, no iPhone, tem um em espanhol, que é do Matthew Henry, que é uma obra assim, espetacular. São 21.800 e não sei quantas páginas. É muito boa. Tem toda a Bíblia de ponta a ponta. Mas a gente não vai. Você pega um texto e pega só aquilo, o contexto dele, só que ele... Para explorar ele, você, a vida toda não consegue. Né? O Matthew Henry levou 60 anos para escrever aquele livro e morreu sem terminar. Depois os alunos dele é que terminaram. Tem uma obra que só publicaram um volume, que é chamado O Drama da Redenção, do Scrooge. Só tem um volume em português, Descortinando o Drama da Redenção, que é muito bom, muito bom. Mas eu estou dizendo alguma coisa assim mais simples. Qual é um dicionário bom aí, Dagô? Dicionário que não seja muito grosso, nem muito caro. O Davis, né? O Champlin o Champlin eu não entro mais nele nem que a vaca tussa. O cara já me levou para uma sessão espírita. Vou nada. Eu quero ficar na simplicidade do Evangelho de Jesus Cristo. Outro dia me mandaram um WhatsApp e disse assim: você não tem palavra, Glênio? Você está a serviço da ortodoxia? Eu digo, opa, que bênção. Se for a serviço da ortodoxia, eu quero. O cara não sabe nem o que é ortodoxia. Quem? Cultura cristã tem. Tem um material para o Novo Testamento que é muito bom, que é do Hendrickson, William Hendrickson. Muito bom. São os livretos do Novo Testamento, tem todos. Esse é um comentário excelente. Agora, é um pouco, vamos dizer assim, Moody Bible é bom, os estudos de Moody. É bom.
Agora, o Hendrickson é um pouquinho indigesto para quem não tem uma boa formação de grego e hebraico, então ele trabalha muito isso. Então dá um pouco mais de trabalho, mas não é nada de mistério. Colin Brown. É. E o Colin Brown. Colin Brown é um dicionário. Isso, são dois volumes. Isso. Agora, eu digo sempre, o material que tem internet hoje, você pode baixar coisas que... Procure ver se... eu gosto de editora Fiel. Mundo Cristão tem alguma coisa boa. Shed, editora Shed. Procure ver esses assim, que são mais... Porque tem umas outras, Vida, por exemplo, eles publicam tudo. Existe só para vocês, eu vou terminar aqui, tem um troço chamado Zondervan. Zondervan é uma editora das editoras. Ela é judaica, ela é judia. E ela tem o poder de comprar editoras fraquinhas, menores. Ele compra e mantém eles com 50%, com 49%, e eles com 51%, e só publicam o que eles querem. Aí eles fazem uma seleção de ovelhas e bodes juntos. E se você não sabe discernir, você pode dizer assim, isso vem do meio, mas tem carne de ovelha e carne de bode. E aí você come as coisas misturadas e... Diga. Eu disse a Shed, a Fiel, Cultura Cristã, a ID. Essa tem uma função de só publicar autores do passado, autores que são rejeitados pelo mercado.